Então a mãe pergunta assim: filha, cadê a escova de cabelo que eu te prestei aquele dia? Aí a filha responde: lá vai você falar que eu sou desorganizada, que eu não guardo as coisas no lugar, que eu perdi a sua escova. Eu sabia que você ia me fazer essa pergunta. Eu sabia, porque sempre você quer me dizer alguma coisa, que eu sou bagunceira, que eu sou desorganizada. E aí eu tô cansada disso. Aí começa uma discussão. Então olha só, quando eu pergunto uma coisa e eu não tenho a resposta que eu queria, teve alguma coisa que deu errado na comunicação. Ela me responde já aborrecida e já com um repertório de que ela já tá achando que eu tô falando pra ela que ela é bagunceira, que ela é desorganizada, que ela não sabe onde tá as coisas e que ela sabe que eu vou ficar perguntando pra ficar perseguindo ela. Quem nunca viveu essa situação? Olá, eu sou Juliana Rossetti, eu ajudo pais e professores a se tornarem educadores de alta performance através da análise transacional. E hoje a gente vai falar de transação. O que significa transação? Da onde vem esse conceito? O que significa isso? O que isso tem a ver com a análise transacional? O que isso tem a ver com o pai, com o professor? Como isso pode ajudar a gente no nosso dia a dia? Transação é uma unidade da ação social. Então, Eric Berne, quando ele conceituou a análise transacional, ele fez a gente entender que é análise porque analisa, divide o comportamento em unidades facilmente observáveis, e transacional porque é a transação, é a comunicação. Uma pessoa com outra, ela se comunica, tem um estímulo de uma pessoa que tem uma resposta de outra. Essa unidade da ação social chama-se transação. Então, se a gente pensar, a gente sempre está fazendo alguma transação na hora que a gente começa a conversar com alguém. Então, na hora que a gente acorda até a hora da gente dormir, a gente está transacionando, está se comunicando. Tem um estímulo que quando eu falo, eu levo para outra pessoa e a outra pessoa responde ao estímulo que eu tô dando para ela, estou oferecendo, estou fornecendo para ela. Então, quando ele pensou nessa unidade da ação social, ele fez a gente entender como que essa simples ação traz muitas informações e vai nos ajudar a entender por que muitas vezes a gente se coloca em situações difíceis, a gente entra em discussão, entra em brigas, porque quando a comunicação ela é, vamos dizer, ela é saudável, ela permite que se continue uma conversa por muito tempo, que não tenha problemas, vamos dizer, que não tenha ruídos na comunicação, que não tenha distorções na comunicação, eu converso e mantenho uma relação ou uma comunicação por muito tempo e tá tudo certo, tá tudo ok. Mas quando isso não acontece e quando alguma coisa deu errado e a comunicação, o estímulo que eu dou para uma pessoa, ela chega nessa pessoa e ela me traz uma resposta que não tinha a ver com aquele estímulo que eu dei, alguma coisa aconteceu errada. Alguma coisa deu errado aí nessa comunicação. E é aí que é muito importante a gente entender que o que aconteceu de errado? O estímulo que eu quis dar não teve a resposta que eu precisei. Eu joguei um estímulo, eu falei alguma coisa, eu fiz alguma pergunta e eu esperava alguma resposta. Quando aquele estímulo não tem a ver com aquela resposta, alguma coisa deu errado e é aí que começam os nossos problemas e o problema de todo mundo que se relaciona. Então, o problema de todo mundo. Porque a gente tem esse instrumento de se comunicar, de falar, a gente fala e quando tudo tá ok, tá tudo ok. Mas quando alguma coisa acontece nesse percurso e teve alguma coisa que deu errado nessa comunicação, e aí a gente começou a ter problema. E é aí que é muito importante esse instrumento da análise transacional
a análise transacional propriamente dita, que eu quero dizer para vocês agora, que vai explicar e que vai ajudar a gente a entender por que a gente muitas vezes entra em discussões, entram em brigas, né? E que no final são ruins. E é ruim para todo mundo, não é ruim só para quem iniciou a conversa, é ruim para todo mundo. E que não se chega, na verdade, num resultado produtivo, funcional, e as pessoas ficam mal. Quando eu começo a entender que isso tem um jeito de compreender e que vai fazer eu não entrar mais nessas encrencas ou nessas brigas ou no mal-estar, eu melhoro a minha comunicação, eu melhoro a minha transação, vamos dizer, e evito, ou quando eu não consigo evitar brigas, discussões, eu sei melhor lidar com elas para que isso não se propague, ou para que isso não se mantenha, que isso não fique no ambiente. Então, aí a gente vai falar de filhos e de professores, né? De pais e de professores. Num ambiente familiar, isso sempre vai acontecer, porque a gente precisa se comunicar. No ambiente escolar, do mesmo jeito. Aliás, em qualquer lugar onde se tenha pessoas. Então, se eu tenho uma comunicação direta, coerente com os meus filhos, eu vou também poder ajudá-los a ter respostas coerentes. Ou vamos dizer, claro que a coerência vai vir muito mais ali no início a gente vai ter respostas coerentes, vamos dizer, quando a gente consegue entender, que quando a gente tem um estímulo e a gente quer aquela resposta, a gente, com o entendimento que a gente vai ter, a análise transacional vai fornecer pra gente, a gente vai evitar discussões, brigas, chateações, mal-estares em casa, com os filhos, vai começar a entender que, às vezes, por uma comunicação que não foi muito bem dita, muito bem estimulada, isso gerou muito mal-estar, gerou uma coisa muito pesada dentro da nossa família. Então, quando eu consigo fazer uma pergunta para o meu filho, e ele consegue me responder aquilo que eu estava precisando que ele respondesse, eu tenho uma comunicação, vamos dizer, limpa, sem contaminação, sem ruído, sem distorção. E aí a comunicação flui. Mas quando eu não consigo ter uma comunicação com meu filho dentro de casa, quando ele não me responde o que eu preciso que ele me responda, e eu tenho um comportamento reativo, eu entro em briga, eu entro em discussão, às vezes até em punições com o filho, que não necessariamente precisaria. Então, aprender isso é muito benéfico, porque a gente vai prezar por uma comunicação que seja coerente, consistente e que fique permanente, que seja saudável, para que eu comunique, que eu possa comunicar para os meus filhos e educá-los de uma maneira ok, e que eles também recebam isso e aprendam a responder de uma maneira ok. Claro que se a gente for pegar no contexto de uma criança muito pequena, ela não vai ter essa coerência. Então, se eu faço uma pergunta para o meu filho, ele é muito pequenininho, eu vou precisar entender que aquele universo da criança é diferente do meu universo que sou adulta. Mas ainda assim eu entendo. Então, se eu pergunto para uma criança maior, onde está seu chinelo? E ela me responde, você nunca me ajuda a procurar o chinelo. Então, percebe que a pergunta foi aonde está seu chinelo e ela me responde de uma maneira de lamentação ou de chateação. Alguma coisa aconteceu errada nessa comunicação e eu vou explicar daqui a pouquinho com mais detalhes. Mas vamos entender que é uma criança, tem um contexto, ao invés de eu pegar isso de uma maneira reativa e falar: você é bagunceiro, nunca guarda as coisas, nunca sabe onde está seu chinelo, a culpa é sua, agora você está de castigo. Entende que parece ser muito mais fácil porque eu alivio a minha atenção de ter que educar ou de ter que doutrinar o meu filho a guardar o chinelo. Mas enfim, essa é a minha função. Se eu for pensar, Então, se ele não guarda o chinelo, é porque de alguma forma eu deixei que ele não guardasse o chinelo. Porque se toda hora ele pergunta pra mim onde está o chinelo, ele não guarda o chinelo. Então, eu não ensinei ele a guardar o chinelo. Então, na hora que eu começo a entender que ele precisa guardar o chinelo, eu vou lá e estabeleço com ele: olha,
Vamos deixar o chinelo sempre aqui nesse cantinho, porque aí você vai saber onde está o chinelo. E você não vai ficar procurando o chinelo toda vez que você precisar do chinelo. E aí se estabelece isso, e aí a criança vai lá e acha o chinelo. Ou ela começa a entender que se ela não sabe onde está o chinelo, ela não deixou aonde foi combinado o chinelo, e aí ela vai procurar. E não precisa entrar em briga, discussão e começar a falar que ele é desorganizado, bagunceiro, porque aí começa a entrar num lugar muito difícil, muito pesado, que não precisaria. Então a gente vai educar os nossos filhos de uma maneira coerente, consistente, e isso é sustentável, isso passa para frente de uma maneira muito adequada, muito positiva para o filho, porque ele vai entender que aquilo que a mãe está falando é legal, e que aí depois ele não vai perder mais tempo de procurar o chinelo, não vai se aborrecer, a mãe também não vai se aborrecer, ou o pai não vai se aborrecer com ele, e ele vai achar o chinelo que ele está procurando. Então ele vai ter tempo para brincar, se ele tiver com pressa de fazer alguma coisa, ele pega o chinelo mais rápido, e ele vai entender que se ele continuar desorganizado, ele vai perder muito tempo, porque é ele que vai procurar. Enfim, tem muitos benefícios da gente fazer o nosso filho parar para pensar, ou pensar que se ele não colocar o chinelo no lugar, ele vai perder tempo, ele vai ficar chateado, ele vai se aborrecer e também vai fazer isso com a gente. Enfim, então, para esse tipo de comunicação que é simples, a gente faz uma pergunta e o filho responde de uma maneira diferente, e a gente não quer entrar em brigas e não deveria entrar em brigas e discussões por causa de um chinelo, que às vezes a gente pode pensar assim, ou você pode estar pensando, gente, mas é só um chinelo. Pois é, mas é só um chinelo que às vezes é o início de uma grande discussão, de uma briga que acaba no fim os pais terem condutas com os filhos totalmente inadequadas, totalmente fora do início da discussão, que era o chinelo. Então, às vezes, um filho vai ser castigado violentamente por causa de um chinelo. Então, isso não é incomum, isso acontece, e para que a gente não entre nisso e que perca muito tempo e entre em situações e sentimentos, em mal-estar, a gente evita esse tipo de coisa, e é muito melhor, é muito mais saudável viver melhor, é muito mais prazeroso a gente poder resolver as nossas questões, porque a gente vai ter questões e problemas diários, porque com os filhos a gente tem, a gente vai entender que isso fica muito mais fácil, muito mais prático e muito melhor para todo mundo. Então, para a gente poder entender essas transações, o que acontece, o que é bom, o que é ruim, o que é produtivo, o que é improdutivo, a gente vai precisar falar de novo em um pouquinho dos estados do ego. Então, a gente vai relembrar aqui de uma maneira bem prática, bem rápida, para a gente entender ali o que acontece quando a gente se comunica com alguém e essa comunicação dá certo, vamos dizer, ou ela flui, ou quando essa comunicação não flui e dá errado. Então, os estados do ego, quando o Eric Berne traz isso pra gente, ele fala que a gente, enquanto indivíduo, o nosso ego é dividido em 3 partes, que ele chamou de estado de ego pai, estado de ego adulto e estado de ego criança. Todos nós temos esses 3 estados de ego, são funcionamentos diferentes dentro da gente. A gente funciona, a gente pensa, a gente sente e a gente se comporta de maneiras diferentes. Então, por essa percepção que ele teve do indivíduo, ele descreveu que temos 3 estados do ego. Esse primeiro estado do ego, eu já falei em algum momento para trás, estado de ego pai, ele nos diz de uma influência externa, principalmente influências dos nossos pais. Então, é como se fosse uma gravação que a gente tem dos nossos pais de verdade, pais biológicos. Meu pai e minha mãe, que tem uma identidade, que tem um CPF, que tem um nome. Então, são pais verdadeiros. Não são instâncias, não, são pais de verdade. Então, meu pai, seu Luiz, e minha mãe, dona Wanda, eu tive influências deles e as gravações, então, o jeito que eles me educaram,
o jeito que eles falavam, o comportamento que eles tinham, isso tudo é gravado no nosso estado de ego pai. Então, são principalmente os pais ou pessoas que cuidaram da gente quando a gente era pequeno ou por um bom tempo na nossa vida. Então, são esses comportamentos dessas pessoas de verdade que eu observei, que eu convivi, que eu vou lá colocando ali como se fosse armazenando, memorizando, e aí isso se transforma no meu estado de ego pai. Então, principalmente na educação dos filhos, o nosso estado de ego pai é muito importante, porque na educação, como eu falo, o jeito que eu falo, como eu me comunico com os meus filhos, é tudo lá no meu estado de ego pai. O professor, quando ele está educando, quando ele está ensinando, quando ele está dentro de sala de aula, ele está muito conectado no estado de ego pai, porque foi pela influência que ele teve dos pais dele, de quem cuidou dele, de como ele foi educado, que ele vai replicar isso na vida dele. Então, a educação também é assim. Toda a educação vem muito do nosso estado de ego pai. Então, o jeito de falar, a voz, a entonação, se colocava o dedo, se franzia a testa, se não, se era mais tranquilo, tudo isso a gente memoriza, a gente lembra do som da voz, a gente lembra o jeito, as feições, se ficava bravo, se não ficava, se era muito crítico, se não era, se era nutritivo, se era acolhedor, se não era, se era super protetor. Então, tudo isso vai formando o meu estado de ego pai, e aí eu me torno um educador, ou eu me torno pai ou mãe, e educo o meu filho ou ensino o meu aluno, ok? Então, esse estado de ego pai. O estado de ego adulto é onde eu lido com o meu aqui e agora, é como se fosse um computador da minha cabeça, é a minha parte mais racional, é onde eu vou fazer uma análise do que está acontecendo no aqui e agora. Então, eu pego as informações e eu racionalizo, ou eu analiso de uma forma de tempo real no aqui e agora do que está acontecendo. É uma análise e é como se fosse um computador lá que você joga uma informação e ele vai fazer uma análise para você. Isso é o aqui e agora. Então, eu pego uma informação, eu vivo uma situação e eu faço uma análise, trago para o aqui e agora e eu tenho uma expressão que é o meu adulto. Então, é como se fosse um processamento de dados mesmo, né? E o meu estado de ego criança são as influências ali de quando eu era pequena mesmo, quando eu era pequenininha, desde pequenininha, as minhas mensagens lá do início da minha vida, e é como se fosse mesmo um comportamento de uma criança pequenininha de 5 anos. Então, aquilo lá, aquela criança pequenininha que cresceu, mas enfim, que teve aquela criação, toda aquela educação, os sentimentos, tudo que eu senti quando eu era pequena, todo o início da minha vida. Primeiro, quando a gente é muito pequenininho, a gente só tem o estado de ego criança, eu já falei isso em outro vídeo. Então, é o início da nossa vida. Então, começa a divisão do estado de ego, primeiro vem na criança. Então, são todos os meus sentimentos, é a minha intuição, são as minhas emoções, a minha libido também está ali. Então, tudo começa ali no meu estado de ego criança. Então, são memórias mesmo, bem arcaicas, bem primárias ali do início da minha vida, né? São também os impulsos que acontecem naturalmente na criança. Então, os impulsos que a gente tem desde sempre quando a gente nasce, isso tudo faz parte ali do meu estado de ego criança. Então, todos nós temos esses 3 estados de ego. Então, eu estou relembrando isso para a gente poder entender, porque cada pessoa nós temos esses 3 estados de ego, a gente vai se relacionar com uma outra pessoa que também tem esses 3 estados de ego. Então, é por isso que eu trouxe essa imagem para vocês entenderem. Aqui eu coloquei uma pessoa, é como se fosse uma pessoa A e uma pessoa B. E aqui ela vai se comunicar uma com a outra. Isso é uma transação, uma comunicação. Por que é legal que a gente entenda pelos estados de ego? Até porque a análise transacional é isso, são os estudos dos estados de ego. Como que acontece o estado de ego dentro de mim primeiro, como eu acabei de explicar, e como que vai reagir, como que vai se comportar o meu estado de ego com o estado de ego da outra pessoa. Porque não é só simplesmente eu falar para uma pessoa e a pessoa ouvir.
O que de fato, como funciona isso quando eu me comunico com alguém? Qual o estímulo que eu dou que vai atingir aquela pessoa? Qual o estado de ego que vai atingir a outra pessoa? Olha que interessante. Porque Eric Berne foi muito sábio quando ele divide o nosso ego, quando ele faz a gente entender que qualquer estímulo que tem, a gente vai sempre levar um estímulo para ter uma resposta, vai acontecer alguma coisa dentro de mim que eu fiz o estímulo, que eu fiz a ação, né? Estimulei, então eu perguntei, eu fiz uma expressão de comunicação e tem uma pessoa que vai responder. Então acontece alguma coisa dentro de mim e acontece alguma coisa dentro da outra pessoa. E aí a gente se comunica. Mas o que isso tem a ver com a minha vida dentro de casa com os meus filhos? Bom, isso tem tudo a ver, porque a gente se comunica o tempo inteiro. A gente se comunica na hora que a gente acorda, até na hora da gente deitar, porque a gente fala. E é muito interessante também a gente perceber que não é só a comunicação verbal. Pode ser comunicação não verbal, quando a mãe também não fala nada. Ou quando ela se expressa por gestos. Mãe tem muito isso, né? Às vezes eu escuto de paciente, a minha mãe só olhava e aí eu já sabia o que ela queria. Ou meu pai fazia algum gesto que aí a gente ficava quieto. Então a gente tem uma expressão verbal e não verbal. O corpo fala, né? De toda forma. A gente se expressa de muitas formas, não só verbalmente. Então, essa comunicação não verbal, ela também é uma transação. Então, olha só como é rico a gente saber sobre isso. Porque aí a gente vai entender, e é aquilo que eu falei, a gente vai entrar em menos problema, em menos discussões, em menos briga dentro de casa com os filhos e também na escola. Um professor que tem isso muito bem claro dentro dele, quando ele pega essa informação, esse conceito, e ele tem isso muito claro dentro dele, na vida dele, ele vai ter uma relação com os alunos muito melhor. Ele vai convidar o aluno a se comunicar e a se relacionar de uma maneira saudável, de uma maneira ok, que vai evitar brigas, discussões, coisas que às vezes gastam muito tempo e que não levam a nada. Na verdade, só leva a um mal-estar muito grande, e que na verdade não resolve nada, se a gente for parar para pensar. Então isso sim é maravilhoso a gente entender. Isso tem a ver com a nossa vida prática, a nossa vida diária, no minuto que a gente acorda até antes de dormir. Porque a gente somos indivíduos, somos pessoas que se comunicam, a gente pode, o instrumento, né, de voz, a gente fala e a nossa voz repercute. E como que isso volta pra gente? Então a gente poder entender isso é maravilhoso. Só traz benefício. E aí eu vou sempre querer ter uma relação saudável com alguém. Eu sempre vou querer que as coisas fluam, não é verdade? Eu não vou querer entrar em jogos, como tem um conceito da AT que fala de jogos psicológicos, que são comunicações que tem ruídos, alguma coisa deu errado, que o que eu pergunto, a resposta vem de uma maneira totalmente desconcertada, desorientada e traz muita confusão. Então, para que eu quero viver isso? Ninguém quer viver isso. A gente quer viver bem. A gente quer viver de verdade bem. Não é mesmo? Tudo que acontece entre duas pessoas ou mais pessoas vai envolver uma transação. Então, uma pessoa pergunta para outra, ela vai esperar uma resposta. Então, sempre vai acontecer isso. E aí, como que a gente pode lidar da melhor forma, de uma maneira produtiva, a gente viver comunicações que não sejam truncadas, não sejam desgastantes. Então, isso a gente vai começar a entender agora. Então, por isso que eu trouxe essa pessoa que tem os 3 estados de ego, mais essa pessoa, porque é uma comunicação entre 2 ou mais pessoas. Então, vamos lá, vamos entender como que a gente pode, e a gente vai saber que a transação, a comunicação, ela foi simples ou ela teve um problema aí no meio do caminho. Então vamos lá.
vamos pegar uma coisa prática. Uma filha, adolescente, chega para a mãe e fala: mãe, eu tô desesperada, briguei com meu namorado, não sei o que fazer, acho que ele vai terminar comigo. E ela chega chorando demais, desesperada, não consegue nem falar, começa a soluçar. E a mãe fala: calma, minha filha, não, senta aqui, vamos conversar, o que que foi, como é que eu posso te ajudar, não fica assim. Você primeiro se acalma e depois você pode conversar com eles quando você estiver mais calmo, vai dar tudo certo, essas coisas são assim mesmo. Às vezes a gente briga quando a gente está numa relação, né? Isso acontece mesmo. Então, nesse momento, teve uma comunicação, né? Teve a filha, cadê? A filha, que é a B, vamos dizer, chega para a mãe e fala: mãe, eu tô desesperada, olha lá. Ela tem um estímulo aqui, né? Esse estado de ego, a filha chega chorando, né? Quando eu falei de estado de ego criança, são as nossas emoções, nossos sentimentos. Então a filha chega desesperada, chorando, porque o namorado brigou com ela, não sabe o que fazer, o namorado vai terminar e começa a falar um montão de coisa, começa a chorar, não consegue nem conversar direito. Então ela tá, ó, no estado de ego criança. Ó a setinha. E aí a mãe recebe assim: calma, filha, vamos conversar, não é assim. Calma, namoro é assim mesmo. Às vezes briga, mas quando você se acalmar, você conversa com ele. Não vai terminar, vamos entender, calma aí. Então, a mãe responde para a filha e fala para ela lá no sentimento dela: calma, filha, vai dar tudo certo. Percebe? Essas flechinhas, elas são complementares, elas são paralelas. Então a filha fala, chora, na verdade, e a mãe acolhe. Então, quando eu tenho esse comportamento de acolher, eu estou no meu estado de ego pai. Quando eu estou no meu momento de desespero, que eu acho que tudo vai dar errado, eu estou no meu estado de criança. Então, algum estado de ego aqui vai ser estimulado e esse aqui desse outro lado vai ter uma resposta. É assim sempre nas nossas comunicações. Quando tem um estímulo que eu quero que tenha a resposta daquilo, então a filha chega para a mãe desesperada, chorando, e ela quer que a mãe acolha. Ela quer que a mãe fale alguma coisa, né? Quando a gente está muito desesperado, quando a gente acha que não vai ter jeito e que tudo acabou, enfim, que a gente não consegue pensar, que a gente só consegue sentir, a gente quer, quando a gente fala para alguém, a gente quer ser amparado, a gente quer ser ouvido, a gente quer um colo de alguém que fale: calma, tudo vai se resolver, você tá desesperado, calma, não é assim. Eu entendo até o seu sofrimento. Não é isso que a gente quer, na verdade, quando a gente tá muito desesperado, pra gente poder se acalmar, retomar e pensar. Porque quando a gente está nesse momento de desespero, a primeira coisa que sai da nossa cabeça é o nosso raciocínio. A gente não pensa, a gente só sente. E aí a nossa reação é sentir, 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 e muitas vezes é um sentimento muito negativo. Então, quando tem essa mãe ou esse pai, enfim, eu dei esse exemplo para a gente falar de pai, relação pai com filho, né? A gente recebe esse acolhimento, isso é muito reconfortante, isso é muito bom. Então, se eu continuo nessa transação, nessa comunicação com a minha filha, isso pode, durar um tempão. E aí, no final, a gente pode até entender que esse final é essa filha se acalma, ela vai parar de chorar e ela vai começar a pensar e vai tomar uma atitude, vai ligar pro namorado. Então, são situações que são corriqueiras, a gente passa por isso o tempo inteiro. Na escola, vamos pegar lá um professor, um aluno chega e fala: nossa, professor, não entendi nada dessa matéria, eu tô desesperado, tô nervoso, a prova é amanhã, eu tentei estudar, mas eu não consigo, aí eu começo a ler, aí minha cabeça começa a ferver, e eu já tô ficando desesperado, e o aluno chega muito ansioso, começa a falar, e se atropela, e não para de falar, não para de falar, não para de falar, e o professor fala: calma, peraí, calma que eu vou te ajudar, o que é que você tá nervoso desse jeito, não precisa ficar desse jeito, e aí tem um acolhimento também do professor em relação ao aluno. E aí, essa comunicação, esse desespero desse aluno para o acolhimento do professor, isso pode durar um tempão e aí a gente pode entender que esse final o aluno se acalma, ele vai conseguir pensar e vai entender, ou, enfim, vai ter pelo menos um pouco de tranquilidade para poder retomar o estudo, estudar para fazer a prova no dia seguinte. Então, isso é um exemplo que eu estou dando, mas que tem milhares.
e que você que é pai e mãe, com certeza está pensando aí que você já viveu alguma coisa parecida ou igual, e você que é professor também, que vive isso cotidianamente com seus alunos, né? Claro que eu estou falando isso de uma maneira, vamos dizer, que deu certo a comunicação. Que essa comunicação, se a gente for pensar, ela vai durar aí. É como se também eu pudesse falar, oi, tudo bem? A pessoa responde, sim, tá tudo bem. E você como é que tá? Ah, eu tô bem. E aí, mas que dia lindo, né? O dia tá lindo. Será que vai chover? Então, assim, são comunicações que a gente tem com uma outra pessoa que ela não. Se eu continuar nesse bate-papo, é um bate-papo. Que vai, volta, vai, volta, vai, volta e ok. E aí a gente pode esperar em um tempão, ou isso acabar, mas pronto. Ela se completa. Então, o que eu perguntei, o estímulo que eu forneci é a resposta que eu precisava ter. Então, isso é complementar. Então, isso vai, né? Isso flui, vamos dizer. E ok. Agora a gente vai falar de uma transação que Bernie falou que é transação cruzada, que alguma coisa deu errado. Então vamos lá. A mãe tá aqui, né? E ela pergunta assim para a filha: aqui é a mãe, A, e aqui é o B. Então a mãe pergunta assim: filha, cadê a escova de cabelo que eu te prestei aquele dia? Aí a filha responde: lá vai você falar que eu sou desorganizada, que eu não guardo as coisas no lugar, que eu perdi a sua escova. Eu sabia que você ia me fazer essa pergunta. Eu sabia, porque sempre você quer me dizer alguma coisa, que eu sou bagunceira, que eu sou desorganizada. E aí eu tô cansada disso. Aí começa uma discussão. Então, olha só. A mãe perguntou: minha filha, cadê a escova que eu te emprestei? Uma pergunta objetiva: cadê a escova que eu te emprestei? E a filha não responde. Mãe, não sei onde eu coloquei. Ou mãe, está aqui na gaveta. Que aí seria uma comunicação de estímulo e resposta. O que eu perguntei, eu tenho a resposta que eu queria. Quando isso não acontece, quando eu pergunto uma coisa e eu não tenho a resposta que eu queria, teve alguma coisa que deu errado na comunicação. Ela me responde já aborrecida e já com o repertório de que ela já tá achando que eu tô falando para ela que ela é bagunceira, que ela é desorganizada, que ela não sabe onde tá as coisas e que ela sabe que eu vou ficar perguntando para ficar perseguindo ela. Quem nunca viveu essa situação? A gente viveu isso enquanto filha e a gente vive isso enquanto pai e mãe. Então, olha só a questão que virou aí. Uma coisa que é banal, que é simples, que é do dia a dia, perguntar se tá, aonde está alguma coisa, e aí pode ser que isso, por essa comunicação que deu alguma coisa de errado, que cruzou as informações ali, que ela ouviu diferente, pode ser o começo de uma grande briga, uma grande discussão, né? Então, e em sala de aula, como é que será que isso acontece? Então, o professor pergunta para o aluno, vamos lá, o professor pergunta para o aluno, fulano, me responde a questão da página 10. Letra A da página 10. Por favor, me responda essa questão. E aí o aluno, professor, eu sabia que você ia me escolher. Você sempre me escolhe, porque você sabe que eu tenho um pouco de dificuldade, eu tenho dificuldade de falar. Ou não, eu sabia que você ia me escolher, porque eu sei que você quer me dar 0. Já tô percebendo isso. E aí começa uma confusão. Bom, mas o professor fez uma pergunta objetiva. Por que será que o aluno respondeu desse jeito? E aí, na verdade, ele não respondeu. Ele foi falar de uma outra coisa, porque ele já estava sentindo alguma coisa. Enfim. E aí vira uma discussão, o aluno não responde. E aí a gente vai chegar em algum lugar? Não, a gente vai só criar mal-estar. Então, olha que legal quando a gente começa a entender que às vezes o estímulo que eu dou, a pessoa ela recebe de um outro jeito. Claro que o outro jeito que ela recebeu não tem a ver com o estímulo que eu dei. Isso é responsabilidade do outro. Mas se eu tenho um entendimento amplo da comunicação, eu posso, ao invés de querer entrar em briga e discussão e ficar discutindo, que não vai levar a nada, eu posso parar e perguntar de novo e pontuar. Bom, eu te fiz uma pergunta. Por que você tá me respondendo desse jeito? Não, eu não quero te perseguir, eu quero que você me responda a questão. Percebe que isso muda? É um jeito da comunicação que muda e bota tudo no lugar de novo? Ou quando a filha tem uma reação
que não tem a ver com a pergunta que a mãe fez, também. Filha, eu só te perguntei onde estava a escova. Eu não tô entendendo por que você tá me respondendo desse jeito, de uma forma tão reativa e já falando que eu já tô querendo te dizer que você é desorganizado, que você é bagunceira. Não, não foi essa pergunta que eu te, que eu te fiz. E, aliás, não foi nem isso que eu te falei. Então, percebe? E a gente entra nisso o tempo inteiro. Se a gente se ligar um pouquinho assim, se a gente para pra pensar, nossa, quantas vezes eu me coloquei numa situação assim e que eu não soube sair e que foram discussões intermináveis e só mal-estar e as pessoas saem todas as pessoas ficam com mal-estar, ninguém sai bem. Até aquela pessoa que acha que tem a última palavra, que gosta de ter a última palavra, ela também não vai ficar bem. Por mais que ela não dê o braço a torcer e que ela acha que ela tem que ter a última palavra, ela também não vai sair bem. Então, gera tanto mal-estar, gera tanta coisa ruim, tanto desgaste, que a gente não resolve as coisas que a gente precisa resolver. E aí, muitas vezes, a gente vai ficar aí nessa bola de neve sem fim. Discussões, brigas, chateações que a gente pode evitar, que a gente poderia ter evitado. Porque é muito bom quando a gente tem essa consciência, a gente dar o braço a torcer, vamos dizer, ou não iniciar uma discussão, porque a gente sabe que aquela pessoa às vezes tem muito mais vontade de entrar numa briga do que o contrário. Então, se a gente pode dar um passo para trás, se a gente pode não estimular uma discussão, um mal-estar, vamos fazer, né? É muito melhor. Todo mundo vai sair ganhando, e a ideia é essa. Bernie falava, todos somos ok, somos pessoas ok, somos saudáveis, somos pessoas dignas, né? Pessoas que podem e têm potencial de viver bem, têm um grande potencial enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Então é isso, a ok-idade é isso, a gente poder sempre propiciar momentos saudáveis, momentos que repercutem de uma maneira legal na gente e nos outros. Então, vamos viver isso. Acho que a gente sempre está buscando isso, na verdade, né? E aí, por uma comunicação que a gente acha que é uma besteira, a gente começa a entender que isso pode ser o início de uma grande guerra, né? Então, esse é o convite, da gente sempre pensar que a gente pode fazer diferente, que a gente tem instrumentos, que a gente tem conceitos, que a gente tem sempre uma chance de entender a melhor forma de lidar. E lidar com pessoas não é uma coisa tão simples, mas também não precisa ser tão complicado. Então, acho que a análise transacional traz essa facilidade de entendimento dos conceitos, que eu acabei de falar, que é uma transação, é uma coisa que a gente vive toda hora, todo dia, é uma maneira de comunicar. Então vamos comunicar de uma maneira legal, de uma maneira direta, de uma maneira saudável, porque a gente vai ter essa resposta das pessoas. E aí a gente vai construir um ambiente muito legal, muito saudável, que vai dar certo. E que vai ter uma repercussão muito legal. Vai ser sustentável, né? Vai trazer frutos, isso vai sempre crescer, vai ser uma crescente muito produtiva, então só vai dar certo. Então esse é o convite, isso que eu quis trazer para vocês hoje, e eu tenho certeza que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se instrumentaliza, quanto mais a gente pode se disponibilizar para aprender coisas saudáveis, coisas produtivas, a gente vai também ser essa pessoa, a gente vai ser a fonte para os nossos filhos, a gente vai ser a fonte para os nossos alunos de conhecimentos consistentes, potentes e que se mantêm. Então é isso e até o próximo vídeo. Um abraço.